Cara, não é exatamente uma questão de facilidade. O trabalho de dublador requer que você esteja muito bem fisicamente todos os dias, né? Porque qualquer ventinho, qualquer coisa assim, você pode... Ah, minha garganta, nossa senhora. Aquele meme. Ui, a garganta dele tá mal. É feito de ouro, né? Mas o pior é que melhor, na verdade, que existe uma grande preocupação em relação a isso, né? Tratamento fono, exatamente. Fonoaudiólogo, técnica vocal. Se você comer muita maçã é bom também, né? Maçã é bom pra você. Vocês visitam muito otorrino, muita fonoaudióloga, precisa de acompanhamento bastante sim? Você não dá fome. Eu precisaria mais também. Eu sempre indico pras pessoas, ó, vai, faça e tal. Façam. Vai ser bom. Vai ser bom. Exatamente. Você não vai ficar todo ferrado depois, viu? Não siga as pessoas. Fazer aquela coisa, a gente evita gritar, né? Por exemplo, quando o melhor time do mundo tá jogando, que é o Flamengo, né? Eu já fiquei sem voz às vezes, porque eu falo, essa semana teve um jogo maravilhoso. E aí eu chego na varanda e Mengo! Tem que gritar baixo. Você tem que torcer baixinho, mas é complicado. Fazer figa, você vai. Foi um jogão essa semana, foi um jogão. E você frequenta médicos assim, acompanha, tem um momento? Eu tô precisando mais, cara. É muito fácil falar, né? É difícil fazer, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Esse negócio de voz, vocês falaram que é complicado, porque qualquer ventinho, qualquer coisinha pode vir a prejudicar. Existem vozes que vocês fazem que machucam a garganta ou que esgotam de forma ruim e aí falam assim, não, esse dia eu tenho que reservar só pra isso, porque, ou talvez se a última voz que eu faça no dia, porque depois disso eu não consigo fazer mais nada. Ótima pergunta, porque, por exemplo, você vai fazer um teste para dublagem, aí você inventa uma voz maluca, uma coisa meio assim e tal. Eu fui fazer um game chamado Diablo, aí eu fazia como é que era, o Templário. Aí eu fiz uma coisa assim, tal, pensei que tivesse uma falinha, duas, caramba, cara, gigantesco, e o cara não acabava de falar nunca, e eu tendo que forçar a voz assim, e tal, é uma loucura, e às vezes você cria um tipo, alguma coisa assim, aí você tem que manter aquilo ali, é uma loucura. A própria voz do Morty, quando eu fiz no começo, fazendo o teste, legal, beleza, lindo, maravilhoso o teste. Chega na hora de fazer, rapaz, 2 semanas eu tive que fazer as 2 temporadas. E aí? E pra aguentar? Como é que é a voz dele? Como é que é a voz? Ai, caramba, ele é assim, ele é super vitimista, sabe? Ah, meu, Paul Rick não faz isso, cara. E aí, tem uma grande dificuldade que tem alguns episódios que tem vozerio só de Morty. A primeira hora tudo bem, né? Depois... Quando aparecem clones de Morty. Tem uma redoma que tem vários Mortys sendo penicados na costela. Eu tive que fazer, tipo... Isso o tempo inteiro, cara, umas 10 vezes. A edição ajuda você um pouco nisso? Olha, tipo, Grava no Bluetooth e faz um loop. Faz um loop, né? Que nada, mas às vezes você tem que fazer, não tem jeito, né? Tem que gritar na técnica às vezes, né? Ao invés de você gritar, grita na técnica de situação. E a sua voz mais difícil que você acha que você já fez, que você acha que machucou, que fora esse templário aí que... Esse templário e o máscara, algumas coisas dele muito doidas, né? Marlon, me dá a máscara, Marlon. Quando ele pega ali, é tudo bem. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Ele fala que é assim mais logo, mas depois quando ele vira o máscara, demais. Aí é sempre forçado, né? Aí a gente vai pra questão de censura, abrasileiramento. Porque, cara, meus parabéns. Eu não sei, eu não li sobre quem era o diretor de dublagem, mas Yu Yu Hakusho é uma das melhores dublagens já feitas no Brasil. De verdade, a forma que foi tratado a dublagem de Yu Yu Hakusho, eu acho que depois que One Punch Man começou a fazer, eu acho que a escola de One Punch Man foi Yu Yu Hakusho, porque só pode ter sido. Como foi abrasileirar e fazer o Yusuke, a galera que dublava junto com você, abrasileirar muita coisa? Porque a piada vinha de um jeito e vocês transformavam a piada de outro jeito. Na verdade, nem vinha piada. O que acontecia ali? Você falou quem dirigiu, fui eu que dirigi. Você mesmo que dirigiu. Muito obrigado, então. Mais uma salva de palmas pra ele. Porque ali tinha uma questão. Vocês já ouviram versão brasileira Audio News, né? É a minha empresa. Então,
Ivan Mark também. Aí tem a Audio News, é minha empresa, eu era o diretor. E aí eu fiz teste e passei pro principal. Aí era uma bagunça, era geral. Aí eu deixava todo mundo fazer, tudo dava ideia. Só tinha, eu costumo dizer nas palestras que só tinha bandido dublando. Era Peterson, era Cristiano Turrião, Duda Ribeiro, José Luiz, a Fernanda, só tinha bandido dublando. Então era fácil a gente brincar com aquilo. E por que a gente começou a falar? Estava conversando com o Renan ali no camarim. Por que a gente começou a brincar? Porque ele falava, por exemplo, um sim. E no original, me desculpe quem fala mandarim, quem fala japonês, que era e era assim a tradução. O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Ah, meu filho, tá pensando aqui, rapaz? Para o bonde que Isabel caiu, rapaz, treta para mole não, sim, meu filho, eu vou. E era isso, tô na área, de é pênalti. E a gente ia mandando. É uma das melhores dublagens. Mas, porque assim, tem clientes e clientes. Como era o tratamento do cliente de Yu Hakusho específico? Cara, foi fantástico, porque a Ticara Filmes, era a Ticara que não existe mais, a Patrícia da Ticara Filmes. Inclusive, se estiver nos vendo aí pela internet, eu gostaria de voltar a entrar em contato, foi um tempo bom. Isso a gente está falando de 96, eu acho. Nossa, tinha na Manchete, a Manchete nem existe mais. 96. Então, ela deixava a gente botar essas loucuras. E grande sucesso do desenho foi também essas loucuras nossas. Na época não existia internet, gente. Vocês podem imaginar uma coisa dessa? Depois, quando veio a internet, era aquela... de telefone, de madrugada, descamba pela meia-noite para economizar. Exatamente, a gente recebia cartinha ainda do correio, a gente começou a receber carta, tá fazendo sucesso assim por causa da dublagem, e aí explodiu depois, mas era isso. Mas era vocês mesmos que faziam a versão? Nós que fazíamos a adaptação, tudo. Todo mundo junto, rolava as piadinhas, já colocava, não faz de novo, ficou bom, mas faz desse jeito. A gente mandava quando era, na época tava, eu sou maluco, a torcida do Flamengo cantava, aí eu vi aquele estádio grande e falei, eu sou Toguro! O pessoal, pode botar? Eu falei, bota, meu filho, pode botar. Diretor maluco esse, se voltar a gente refaz. E você, como fica essa parte de criatividade, o cliente que pede um jeito pra vocês, não, vocês têm liberdade pra fazer isso, como aconteceu nesse caso deles? Não. Olha, depende do produto. No caso de Rick and Morty, eu também que fiz a direção artística de Rick and Morty. E, cara, aí se você fizer alguma coisa que passar da conta, aí o cliente pode reclamar e voltar. Mas no caso de Rick and Morty, como é um desenho adulto, já tem palavrão no próprio desenho, né? Que é censurado com pi. A gente também teve que censurar com pi, né? Pia. Mas vocês... Autoexplicativo. Vocês gravam o palavrão inteiro e censuram depois, pra ficar mais natural. Exatamente. E aí tem algumas questões também de adaptação de texto que você vai ali e sente na hora, né? Tem uma cena que o Rick tá numa nave junto com o Jerry e ele fala no original Toad's my Load's Dog. Isso não significa absolutamente nada, ele tinha criado aquilo naquele momento, o ator da voz original criou aquela expressão, fui pesquisar, não existe ninguém falando isso. Aí você coloca-se na situação, será que eu faço igualzinho, idêntico ao que ele está fazendo, ou tento colocar alguma expressão aqui? E ali foi naquele momento que ele fala, suave na nave, Jerry! Que é um abrasileiramento, é onde você cria. Todo cliente aceita isso, como rola censura, por exemplo. Porque você falou que tem censura de palavrão do pi. Tem cliente que quer palavrão, tem cliente que não quer palavrão, como funciona isso? Tem cliente que quer palavrão, que faz questão que coloque, outros pedem pra gente suavizar. Essa adaptação que ele falou agora, vocês escreveram uma coisa, alguém lembra do Tartaruga Ninja, né? Eu fazia o Rafael lá 1800 e pouco. Senta, Tartaruga, com vontade de comer uma pizza, Mestre Splinter, tal. Aquele primeiro Tartaruga Ninja. E tinha uma expressão chamada Kawabanga, que é uma expressão de surfista e tal. Aí a gente botou Kawabanga e tal. Aí Santa Tartaruga. Aí ficou o Santa Tartaruga que não tinha. Santa Tartaruga também foi BR total. Exatamente. Era porque eu fazia uma voz meio que em cima do antigo Robin, que era Santa Ignorância, Batman. Eu fazia uma coisa meio. Foi baseado nisso? Eu fazia a voz assim. E aí a gente, Santa Tartaruga e tal. Pra gente falar Kawabanga, a gente falando isso. Mas tem clientes que censuram e a gente tenta aliviar um pouco, mas às vezes a gente faz a versão light e a versão hard, né? Que o cliente às vezes pede. Em relação a desenho infantil, isso existe com bastante vigor, na verdade. Tem listas de palavras desejáveis. Desejáveis e indesejáveis. Exatamente.
que às vezes o cliente até pede para usar meio que padronizadamente, assim, certa expressão em inglês, procura esses relativos em português, assim, isso acontece às vezes. Piadas em inglês. Às vezes a piada ela tem sentido em inglês. Já vem traduzido para vocês, ou às vezes vocês podem mudar essa piada, como funciona? Porque Máscara é um piadista, Yusuke é um piadista, o Tony Stark também, ele tem um tom dele mais sério, mas ele tem um tom mais piadista, Rafael também, ele é sério, mas ele tem as piadas dele. Como funciona isso com vocês? Porque você faz o Alucard ele apareceu em um episódio que a Netflix pegou e lascou com nós, e a gente falou, nossa, tem uma temporada de 20 episódios, vem 4. Nossa, nem me fale, eu fiquei muito... Não dá pra falar que eu fiquei frustrado, porque, pô, eu faço o Alucard. Mas quando eu passei do teste, pô, legal, que maravilha, eu vou fazer o primeiro episódio, ele tá, uma pontinha. Segundo episódio, cadê ele? Terceiro episódio, gente, peraí, só tem 4. Ele aparece na última cena. A última cena, tipo, 10 minutos da cena ali, nem é uma cena sensacional, mas... Eles lutam e beleza, cadê? Tem mais? Eu não quero mais. Eles falam, mano, cadê? Quero mais. Como funciona isso daí? Porque tem personagens que cabe a piada, às vezes a expressão cabe mudar, e às vezes a expressão só tem sentido no inglês. E como você faz pra transformar? Ela já vem legendada, ou já vem traduzida? A gente tem que adaptar sempre na dublagem. Você quer ver um exemplo? Teve uma série que a gente estava fazendo e o cara no original falava Get out of town, tal, que é uma expressão. E aí o tradutor botou saia da cidade. Get out of town. Tipo, saia da cidade. Cara, tipo assim, não enche o saco, sai fora, não me perturba. Às vezes tem essas pegadinhas, entendeu? Mas às vezes também, a gente estava conversando isso também lá dentro do camarim, você tem que ter uma sutileza no adaptar, porque senão a coisa fica muito ridícula, entendeu? Escracha demais. Então sai do contexto geral. E hoje os clientes, antigamente era mais fácil você brincar com algumas coisas. Hoje os clientes estão mais com medo, porque tudo é processo. Essa coisa do politicamente correto hoje está enchendo a paciência, né, gente? Não é verdade isso? Daqui a pouco o pessoal vai falar, eu sou intolerante à lactose. Tá arriscado a vaca processar você. Você não pode falar que é intolerante à lactose, vai receber o processo da vaca. Então tem essa sutileza hoje. Os clientes estão com muita coisinha, mas a gente ainda passa alguma coisinha devagar, a gente vai ali. O que dos seus personagens, até podem usar a cola que é desses daqui, o que deles tem um pouco seu e o que dos seus tem um pouco de você? Fala assim, não, ele é o personagem, eu tenho que fidelizar ele, o personagem que mas o que ele tem que é minha parte, fui eu que fiz o personagem ser dessa forma? Até a fala, se você tiver a fala. Cara, o Morty, vamos começar por ele. Sim, tem o ator americano que deu a vida pra ele. Ele é o ator de voz do personagem. Isso, exatamente. Você é o dublador BR do personagem. Exatamente. Assim como tem outros dubladores. O dublador, ele pensou do jeito que ele fez, do jeito que ele quis, do jeito que ele imaginou. Super liberdade. Eu já não tenho tanto. E tem um adendo aí, o Renan vai responder. Tem um adendo. O ator que faz a voz original, ele não tem que sincronizar. Ele pega um texto e aí ele pira na batatinha. Quando chega aqui, a gente tem boca pra correr atrás. Tem que ir no ritmo dele, né? E ainda mais no caso do Justin Roiland, que é o ator de voz do Rick e do Morty, ele fez os dois. Você tem já esse fator limitante. Eu tenho a imagem, eu tenho o personagem, ele já existe, eu tenho que ir em cima disso. Lógico que eu, como ator, eu consigo sim deixar ele único no meu país e até com uma pegada que seja minha, porque sou eu que estou fazendo. Se fosse o Marco fazendo o Morty, ele seria o único dele. O único dele, exatamente. Aí você tenta resgatar algumas coisas. O Morty, por exemplo, é um garoto, né, de 14 anos, né?